Na videoaula de hoje nós vamos aprender como criar uma barra de rolagem dentro de nossa planilha, onde caso eu tenha um gráfico, geralmente ocorre esse problema, que eu tenho um gráfico em minha planilha, então se eu descer na minha planilha, esse gráfico vai ficar para cima e eu vou perder essa informação. Criando essa barra de rolagem, então ele vai gerar do lado uma barra de rolagem com todos esses dados e eu posso facilmente descer nesses dados enquanto o gráfico fica estático. Ele vai ficar parado ali do lado enquanto eu observo essas informações em uma tabela. Vendo aqui então todos os dados que estão nesse gráfico. Eu posso facilmente filtrar ele aqui. Ele vai atualizar o meu gráfico, vai atualizar essa minha tabela. E normalmente eu consigo fazer essa navegação com essa barra de rolagem dentro das planilhas do Google. Fala turma, na última videoaula nós fizemos um dashboard com uns gráficos, um filtro e uma tabela dinâmica. Se você não assistiu ainda essa videoaula, eu vou deixar o card aqui em cima e o link aqui na descrição. Acompanha lá que nós fizemos um dashboard bem dinâmico aí com tabelas dinâmicas, controle de filtros e alguns gráficos. Ficou bem simples, mas muito dinâmico esse nosso dashboard. Outra dúvida recorrente que vem surgindo é como eu consigo uma navegação, uma barra de rolagem dentro da minha planilha, onde eu não preciso descer na planilha e vou perder esse gráfico. Então, se eu descer aqui para acompanhar os dados que estão nesse gráfico, nessa tabela, eu vou descer aqui na minha tabela dinâmica para acompanhar os dados e vou perder esse gráfico. Como eu consigo, então, gerar uma barra de rolagem aqui para que eu possa descer nesses meus dados e mesmo assim eu não perca os dados que estão no gráfico, né? Visualmente ali no gráfico, eu quero olhar para ele e acompanhar os dados dentro dessa minha tabela com uma barra de rolagem. Nesse meu caso aqui eu tenho uma tabela dinâmica, mas isso facilmente se adapta a uma base de dados que você tem aí, não precisa necessariamente ser uma tabela dinâmica. Essa aqui eu vou aproveitar da nossa última videoaula, que nós criamos esse dashboard com tabela dinâmica e controle de filtros para fazer essa barra de rolagem. Para fazer isso é só eu clicar na minha base de dados, onde tem esses dados que eu quero fazer a barra de rolagem, dou um Ctrl A para selecionar todo esse intervalo, toda a minha base de dados, venho em inserir, gráfico. Então, clicando aqui no gráfico, ele vai gerar normalmente um gráfico padrão aqui dentro das planilhas do Google, mas é só eu fazer uma modificação para criar essa barra de rolagem. Para isso eu venho aqui no meu gráfico, né, clico em cima dele, em configurações, tipo de gráfico, é só eu clicar aqui, vai ter várias opções. Eu desço até lá embaixo e encontro a última opção aqui nessa base, está aqui, gráfico de tabela. Clicando em gráfico de tabela, ele já vai criar uma tabela aqui e eu posso vir aqui fazer agregação, né? Agregar valores por data, não é o caso. Eu só seleciono aqui usar a linha 1 como cabeçalho. Clico aqui, posso vir em personalizar, tabela. Aqui em personalizar eu posso alterar as cores de linha, mostrar o número, né? Então ele vai mostrar no mesmo formato da minha tabela, vai mostrar as linhas desta minha tabela. Vou deixar sem a seleção aqui e eu posso já fazer uma classificação. Mesmo se eu não fizer aqui a classificação, posteriormente, clicando no gráfico, eu posso fazer facilmente, apenas clicando aqui no cabeçalho, clicando no meu rótulo da minha tabela, eu posso facilmente filtrar isso em ordem crescente ou decrescente. Veja que automaticamente ele já altera aqui. Se eu quiser criar uma paginação, também eu posso criar. Clicando aqui, ele vai mostrar aqui embaixo as páginas. Então, ao invés de ter a barra de rolagem, eu tenho páginas dentro dessa tabela. Eu não vou deixar isso aqui selecionado, que o intuito aqui é criar uma barra de rolagem. Vou deixar assim e redimensionar aqui no canto. Também, como eu expliquei na outra videoaula, se eu não quero que apareça os dados de trás, pode até puxar de outra aba de minha planilha, ou eu posso botar uma formatação, né? Formatar os dados
a fonte ali, eu posso colocar um branco ou outra cor que esteja na minha planilha. Eu vou deixar assim mesmo, que eu vou puxar até aqui embaixo. Posso fechar o editor de gráfico da tabela. Pronto, então aqui eu já tenho uma barra de rolagem interna. Eu posso clicar aqui, ó, facilmente descer em minha tabela com essa barra de rolagem, ou com o scroll do mouse também posso descer e subir dentro dessa tabela. Então o gráfico vai ficar estático aqui atrás e eu posso fazer essa locomoção para acompanhar todos os dados que estão sendo filtrados, sendo jogados dentro do meu gráfico automaticamente sem precisar perder ele. Eu posso também vir aqui fazer esse filtro dentro da minha tabela dinâmica, né, que nós abordamos na última videoaula, e ele já vai atualizar aqui. Quando aparecesse os dados e linhas filtradas foram excluídos, você deixa assim porque ele se refere a esses dados desta tabela. Então aqui eu posso fazer essa navegação sempre com os dados filtrados, os mesmos dados que estão no meu gráfico, estão nessa tabela, e eu posso fazer essa navegação tranquilamente sem perder o meu gráfico, visualizando os dois em conjuntos. Então, lembrando que tanto essa planilha como a videoaula que eu me refiro ao dashboard que nós criamos com tabela dinâmica, controle de filtros e os gráficos vão estar aqui na descrição, e vou deixar o link da última videoaula aqui em cima nos cards. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder as próximas videoaulas. Então é isso, turma. Na videoaula de hoje nós aprendemos como fazer uma barra de rolagem dentro da nossa planilha para nós não perdermos o gráfico enquanto nós fazemos essa navegação dentro dos dados que estão sendo filtrados, sendo jogados dentro do meu gráfico, que foi uma dúvida aí recorrente de alguns alunos que me enviaram lá no Instagram. Se você não me segue, vai estar aqui embaixo o meu Instagram. Pode me seguir lá, que diariamente eu posto dicas e truques sobre planilhas do Google, exclusivamente das planilhas. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de videoaula, pode deixar aqui nos comentários ou me envia um direct, que a sua dúvida pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas.